a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Graças, paz, irmãos, estamos aqui pela misericórdia do Senhor, mais uma vez, a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui cultuando o nome dEle, exaltando o nome dEle, e estamos felizes por isso, porque nós não sabemos até quando vamos poder pregar o Evangelho, né? Embora com essa liberdade que nós temos hoje. E nós estamos aqui felizes porque podemos dizer em alto e bom som que o Senhor é bom, eternas são as misericórdias do Senhor, e elas são uma causa de não sermos consumidos. E também pela fé que uma vez foi dada aos santos, pela Igreja de Deus que peregrina, né, nesta terra, até a volta do Senhor Jesus, quando ela será arrebatada para o encontro com o Senhor, com o noivo nos ares. Então nós estamos, enquanto isso não acontece, nós vamos trabalhando em tempo e fora dele, tentando salvar as almas, né, pela pregação do Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E nós vamos fazendo um trabalho de comissão que o Senhor nos deu, colocou nas nossas mãos para pregarmos o Evangelho em tempo e fora dele. Amém? Então nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa rica oportunidade de estarmos aqui para pregar o Evangelho, para falar do amor dele. Então vamos orar, falar com o Senhor agora. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome para todo sempre. Exaltado seja o Senhor de geração em geração. Somos gratos, ó Pai, pela fé que uma vez foi dada aos santos. Somos gratos ao Senhor pelo teu tão grande amor que tu nos alcançaste e enviaste o Senhor Jesus para que fôssemos lavados no sangue. Ó Senhor, e termos as nossas culpas expiadas. Senhor, te damos graças também pela noite que é chegada, pelo dia que se foi, e pelos ouvintes, ó Pai, por aqueles que ouvirão esta mensagem. Seja uma mensagem, ó Pai, de pregação da Tua Palavra, do Evangelho, da salvação, ó Pai, do homem, para sair da condição de perdido para a condição de salvo. Então eu entrego todos aqueles que, ao ouvirem, em Tuas mãos, tanto agora quanto depois, Senhor. E aqueles que estão aí num leito de hospital, precisando do toque curador do Senhor, precisando da misericórdia do Senhor, precisando da Tua graça, meu Pai, que o Senhor estenda as Tuas mãos de poder e glória para curar, para abençoar, acalentar, e que Tua graça não se aparte destas pessoas, mas que elas tenham um encontro
pessoal, salvador e genuíno com o Senhor Jesus Cristo, entendendo que Ele é o único e suficiente Salvador da pobre alma humana. Senhor, que o Teu Santo Espírito trabalhe nesta noite, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, convença alguém do pecado, da justiça e do juízo, e que o Teu nome, em tudo e por tudo, seja glorificado. Senhor, também quero entregar nas Tuas mãos aqueles que pedem oração, a Fátima Almeida que pediu na segunda-feira passada, a irmã Elzira Osias que pediu num programa aí anteriormente, ó Pai. Coloque a Tua mão sobre essas vidas e sobre outros que estão precisando do toque curador do meu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor ouça a oração que fazemos aqui e que o Senhor do alto, do assento da Tua eterna habitação, esteja com os ouvidos atentos, ó Pai, e os braços estendidos para acudir e para curar. Como o pastor Ferreira, que não pôde fazer esta live hoje, abençoa pela Tua infinita misericórdia, e todos os irmãos que têm entrado. Eu te peço, Senhor, os pastores também, os missionários que têm trabalhado aí no campo, têm labutado a obra do Senhor, ó Pai, tem expandido o Teu reino, ganhado almas, ó Deus, tirando-as da beira do precipício eterno e sendo colocada, sendo transportada para o reino do Filho do Teu amor. Então, Senhor, que o Senhor continue a abençoar esses missionários, essas missionárias, esses pregadores que estão longe, esses pregadores que estão em lugares afastados muitas vezes, e às vezes, ó Pai, com uma certa precariedade, mas nós suplicamos o Teu favor e graça sobre eles, e para nós que estamos aqui também. Tudo isso eu te oro por fé, com perdão dos meus pecados. Estamos pastores que entram em Tuas mãos, pastor Gênesis, pastor Heron, pastor Paulo Ribeirinho, pastor Afonso, pastor José Martins, outros pastores, Senhor, que têm entrado aí e têm abençoado. Que o Senhor possa estar abençoando, falando com eles, dando a Tua graça para eles, em nome de Jesus. E que os irmãos e as irmãs que entrarem aqui sejam também agraciados com um toque da presença do Teu Santo Espírito e se alegrem conosco. Eu te faço essa oração por fé, Senhor, com perdão dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós estamos felizes, né? Estamos aqui pela misericórdia do Senhor e nós estamos agora... Eu não estou aqui sabendo ver quem está ao vivo, mas isso aí não é impedimento para a gente fazer a live, não é? E nós vamos ver aqui, né? Algumas pessoas que já entraram, né? Sempre entra a irmã Leia, a Josiane, né? Que Deus possa abençoar lá de Cachoeiro Itapemirim, e outros irmãos que têm entrado também, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus, né? Que através dele é que nós nos movemos, através dele nós pregamos, e nós vamos falar disso hoje aqui nesta noite, né? Aquilo que o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para escrever a carta aos Romanos, no capítulo 8, não é? E a partir do versículo 8, e nós estamos vendo, né, como é que Deus ele faz através da sua bendita palavra, né, da sua verdade, e nós estamos felizes aí. Então nós vamos ver, né, vamos ler a palavra do Senhor, né? Nós vamos ler a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 8, né?
e vamos meditar agora na palavra do Senhor, né? Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Romanos 8, a partir do versículo 8, que diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Que Deus possa abençoar esta boa palavra nos corações agora dos ouvintes, né? E aqui não está aparecendo, né, quem está aqui, entrando aqui, mas não estou conseguindo ver. Mas nós vamos pregar assim mesmo, né? Vamos pregar a palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo, em outro texto, ele fala que é uma briga, que é uma contenda entre carne e espírito, que um luta contra o outro, que há uma guerra interna dentro de nós, e nós não sabemos, não é? Nós não sabemos como essas coisas acontecem, mas a carne quer prevalecer e o espírito tem que ser, né? Tem que colocar ali a carne no seu devido lugar. E o apóstolo Paulo, usado pelo Santo Espírito de Deus, ele fala: olha, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A carne não pode agradar a Deus. Porque para agradar a Deus, para adorar a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Os que vivem na carne fazem, executam as obras da carne. E aquele que está pelo Espírito de Deus, se é que tem o Espírito de Deus, este é guiado pelo Espírito de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele fala: olha, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se você não tem o Espírito de Cristo, você não é dele. Crente que não quer nada com o Espírito Santo também não é de Deus, não é de Jesus, não é do Pai.
E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se Cristo está em nós, amém? E se o Espírito daquele dos mortos, que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. A palavra de Deus, irmãos, fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quem nos vivificou foi o Espírito de Deus. O morto não tem condição de estar escolhendo nada. O Espírito de Deus é quem nos escolhe. Nós somos escolhidos de Deus, né? E o Espírito Santo vai trabalhando, ele vai trabalhando, convencendo, vai dando uma condição milagrosa de mesmo mortos nos nossos delitos e pecados, de ouvir a profecia, a voz de Deus. E ele fala, mesmo aqueles que estão mortos, se ouvirem a voz, vão ressuscitar. Então, estão mortos em delitos e pecados, e a voz de Deus se faz ouvir através da boca do pregador. Dando crédito, serão vivificados, ressuscitados, salvos, através do sacrifício bendito do Senhor Jesus. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Nós somos habitação de Deus em Espírito. O nosso corpo é templo do próprio. O Espírito que trabalhou no nosso corpo, na nossa vida que estávamos mortos em delitos e pecados. A Bíblia fala que os mortos, ouvindo a voz, viverão, ressuscitarão. Então, à medida que o morto que está morto no seu delito e pecado vai ouvindo a pregação, Deus falando através da boca do pregador, a condição dele ser vivificado, dele ser ressuscitado, passar da morte para a vida, isso passa a ser real e tem uma grande chance de acontecer se ele abraçar o sacrifício bendito do Senhor Jesus para a remissão dos seus pecados e a expiação da sua culpa. Por isso que a palavra de Deus diz, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Antes, numa condição de morto, agora nós somos viventes e nós vivemos para Deus. Mortos para o mundo, mas vivendo para Deus agora. Que maravilha! De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós não estamos mais devendo nada à carne, né? Nós agora estamos o quê? Por conta do Espírito de Deus que nos vivificou, que habita em nós, que mora em nós, que testifica em nós, que guia a nossa jornada, porque nós não somos mais devedores à carne. Nós agora estamos por conta do Espírito de Deus. Que maravilha! Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que é um filho de Deus? Qual é a característica do filho de Deus? É aquele que fica dizendo, todo mundo é filho de Deus? Não, não é isso. E a palavra de Deus vai mostrar aqui pra gente como que o Filho de Deus, as características do Filho de Deus.
não é? Ah, todo mundo é filho de Deus, né? Deus é pai de todo mundo. Não. Para você ser filho de Deus, você tem que receber um espírito. E esse espírito é um espírito de adoção. Certa vez uma pessoa falou assim, e eu prestei muita atenção, uma pessoa famosa, já morreu, não vou citar o nome por uma questão de ética. E ela também não era crente, né? Tinha um certo temor de Deus. E ela falou assim, olha, eu fui adotado, não é? E eu quero dizer para vocês que eu fui adotado e eu entendi que eu era amado. Eu era amado, porque o adotado, ele é um escolhido. Quem o escolhe, não o escolhe por acaso. Então o amor em relação ao filho adotado é muito maior. Eu me senti muito amado pela minha mãe que me adotou, não é? Que ainda era viva na época, né? Que ele estava falando. Então eu entendi que eu era um amado, né? Tive a mãe biológica, não sei porquê, mas alguém me adotou. Eu entendi que a pessoa que me adotou, o amor dela suplantou e muito as minhas expectativas quando eu soube. Quando eu me libertei desse sentimento que fui rejeitado por outro para ser adotado por outro, quando eu entendi que ser adotado é ser um escolhido por alguém, eu me senti plenamente amado pela minha mãe adotiva, né? E é assim mesmo. A Bíblia fala que nós recebemos o quê? O espírito de adoção. Por quê? Nós não escolhemos, foi o Senhor que nos escolheu. Nós fomos amados por Ele. Nós somos amados dEle, escolhidos por Ele. E o sangue de Jesus, o seu Filho, que nos purifica de todo pecado, foi derramado por nós. Por isso que somos também amados dele. Ele enxergou a humanidade, pobre humanidade, atolada no pecado, sem Deus, sem chance de salvação, a caminho da perdição eterna, por causa do pecado do homem. E Deus, na profundeza da eternidade, o Cordeiro de Deus que foi imolado desde a fundação do mundo foi para isso. Foi o quê? É ter condição de não perecer eternamente. Deus, ele prova o seu amor para conosco, em que ele enviou o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Filho de Deus é o seguinte, ele recebe um espírito que não é de escravidão. Nós fomos libertos para viver para o Senhor. Então o espírito de escravidão, que diz no versículo 15, porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor. Quem teme não é perfeito e traz consigo a pena. É o que diz o apóstolo João. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Nós não temos o espírito de escravidão, nós temos o espírito de adoção. Nós fomos o quê? Adotados, escolhidos por Deus para sermos filhos de Deus. Essa é a característica do Filho de Deus. Ter um espírito de adoção sobre si e não o espírito da escravidão. Nós fomos escolhidos pelo Senhor, adotados pelo Senhor através do sangue. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Em segundo lugar, Filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. No versículo de número 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, filho de Deus, ele tem que receber o Espírito de adoção por parte de Deus. Escolhido por Deus. Segundo lugar,
O Espírito de Deus serve para guiá-lo. Ele agora não vai ficar andando por aí, por sendas obscuras, obtusas, mas ele sabe por onde ele andará, porque a palavra de Deus diz, o salmista fala, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós sabemos muito bem por onde nós somos guiados, nós sabemos muito bem por onde andamos, nós sabemos muito bem para onde vamos e nós sabemos muito bem onde chegaremos. Por quê? Porque quem tem o Espírito de Deus, porque quem é filho de Deus tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele habita dentro de nós. E nós clamamos o quê? Abba, Pai. Ou seja, papaizinho, não é? Aquela expressão, não é, amorosa de filho para pai que o nosso espírito devota ao Senhor. Então, em primeiro lugar, nós recebemos o espírito de adoção e não temos o espírito de escravidão. Nós fomos escolhidos pelo Senhor, adotados por Ele. Olha, se você pensa, tem gente que se sente diminuído porque é adotado. Então, se você quer algo mais profundo, nascido de novo, nascido não da carne nem do sangue, mas nascido de Deus, porque aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então se você não quer se sentir como um adotado, apesar de sê-lo, entenda que você nasceu de novo, você é um nascido de novo, você é nova criatura. Você agora nasceu, foi do Espírito. Em primeiro lugar, os que são filhos de Deus recebem o Espírito de adoção e não o Espírito de escravidão. Em segundo lugar, aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não está andando por aí, por caminhos que parecem ser bons, mas o fim são caminhos de morte, como diz lá em Provérbios. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, não estamos mais por conta própria. Ah, salvou, Deus deixou a gente à vontade, a gente faz o que quer, vai fazendo aí. Não, não é nada disso. Nós agora somos guiados. Tem gente aí, que os meus guias... Não, a gente só tem um guia, que é o Espírito Santo. Nós só temos um guia, que é o Espírito Santo de Deus. E outra coisa, esse aí, ele habita aqui dentro de nós. Nós somos moradas de Deus em espírito. Olha que maravilha. O nosso corpo mortal, o nosso corpo que envelhece, ele é a habitação do templo, ele é a habitação do Espírito de Deus, que é infinito, que é imortal. Como pode o mortal abrigar o infinito, o todo-poderoso, o Espírito Santo de Deus dentro de nós? Em terceiro lugar, a Bíblia fala que o Filho de Deus sente no seu espírito que é filho de Deus. Como? O Espírito de Deus que habita dentro de nós testifica com o nosso espírito aqui dentro que nós somos filhos de Deus. É por isso que quem é, tem certeza. Porque o Espírito que está aqui dentro testifica com o nosso espírito mesmo que nós somos filhos de Deus. Ah, ninguém pode saber de... Não, eu sei, eu estou falando de mim, não estou falando dos outros, não. Cada um sabe de si. Não é? Cada um sabe de si. Sabe disso que eu estou falando. Porque quem é sabe e sente. O Espírito de Deus se move. Tem um hino que a gente fala que o Espírito de Deus se move em você. Então, ele move mesmo. Ele testifica com o teu espírito que você é filho de Deus. E isso não há dúvida. Por quê? Porque é uma coisa muito pessoal.
é uma coisa de foro íntimo, é uma coisa muito peculiar de dentro do ser humano. Então não é uma coisa que a gente fica aí filosofando, achando que é, não. Gente, estou falando por experiência própria. Quem é filho de Deus, o Espírito de Deus que habita dentro dele testifica com o próprio Espírito dele que ele é filho de Deus. Não há dúvida alguma. Pastor, eu tenho dúvida da salvação, então você vai pedir a Deus essa certeza. Por quê? Porque Deus ele não nos dá o espírito de temor, mas ele nos dá o espírito de moderação e fortaleza. É para acabar com a dúvida. É para vivermos o quê? Não em dúvida, mas para vivermos o quê? Seguros que somos filhos de Deus. Que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu agora não tô sentindo, não é isso não. Você vai ter uma experiência genuína, perfeita de salvação. O Espírito. E quem é que vai tirar ele aqui de dentro? Quem é que vai tirar ele aqui de dentro? Quem? O diabo? A Bíblia fala exatamente o contrário. A Bíblia fala exatamente o contrário. Que o Senhor entra na casa, tem que entrar na casa do valente e manietar. Quem faz isso é o Senhor. Que entra dentro da vida do homem, expulsa o diabo de lá e entra lá dentro. O diabo não tem condição de expulsar Jesus, o Espírito Santo de dentro da vida do homem, não. Nem ele próprio. Ele pode entristecer o Espírito Santo de Deus que habita dentro dele. Agora, expulsar ele não tem condição. Ele agora vive para Deus. É que ele saiu, ele perdeu a salvação. Não, ele não perdeu, não. Ele tem que aceitar Jesus, porque ele ainda não teve uma experiência pessoal, genuína de salvação com o Senhor Jesus. O crente, ele por salvo, ele pode até capengar, ter as dúvidas dele, mas o Espírito Santo está ali, assistindo ele, testemunhando com ele, guiando-o, assistindo-o, trabalhando dentro dele. Ele não está por conta própria. Não, ele saiu, não, que ele precisa aceitar Jesus. E você conhece um monte de gente dentro da tua igreja que é assim, dá trabalho, nunca está feliz, não muda o jeito de ser, precisa aceitar Jesus, precisa ser nova criatura. Olha, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não, mas o irmão, ele dá trabalho, não, ele tem que aceitar Jesus. Ele precisa ter uma experiência genuína de salvação, para o Espírito Santo dele entrar dentro dele, habitar dentro dele, botar para fora a tristeza, botar esquisitice, botar maluquice, botar tudo para fora, fazer uma limpa dentro dele. E o Espírito Santo aí habitar, guiar, testificar, dar certeza para ele que ele é filho de Deus. Aí ele vai parar com essa bobeira aí. É assim que o Espírito Santo de Deus fala: não, mas o irmão, ele dá muito trabalho, trabalhoso, melindroso. Ele precisa ter uma experiência. Ele precisa viver em alegria, experimentar a alegria do Espírito na sua vida. Tá melindrado. Quem aqui anda melindrado é gente que qualquer coisa aí tá passando mal. Não é assim não. Precisa ter essa experiência com Jesus. O Espírito Santo vai testificar com o Espírito dele que ele é filho de Deus. Olha, nós já tivemos nossos momentos de dúvida. Isso é comum ao ser humano. João Batista, ele mandou perguntar para o Senhor Jesus: és tu mesmo aquele que havia de vir ou nós estamos esperando outro? E o Senhor Jesus, ele fez milagres. Olha, vai ali, né? Vai lá e diz para João que os cegos os doentes são curados, os cegos têm vista. Conta tudo isso para João. A perseguição que se levantou contra João Batista não estava de brincadeira. E o Senhor Jesus, ele falou: olha, dentre os nascidos de mulher, não teve ninguém maior do que João. Eu demorei a entender isso, mas eu entendi.
pelo Espírito de Deus. Não teve ninguém maior do que João Batista nessa terra, quer dizer, no seu Senhor Jesus. Não teve ninguém maior do que ele. João não fez nenhum sinal, mas tudo que ele disse deste homem é verdadeiro. João, ele fez o sinal, é batizar. O que a gente faz isso até hoje? Depois de 2000 anos, a igreja batizando. O único sinal que João fez, está a igreja até hoje batizando. E o Senhor Jesus, ele falou, olha, se vocês querem dar Cristo, se vocês querem dar crédito, o Elias que havia de vir era ele. Do jeito que fizeram com ele, farão comigo também. João teve o seu momento de dúvida porque ele era um ser humano. Você também é um ser humano, você tem seus momentos, já teve seus momentos de dúvidas, de tristezas, né, de desânimo, como todo ser humano, né? Mas o Espírito Santo está aqui dentro para te ajudar, para te guiar, para te orientar, fazer você andar em veredas perfeitas, experimentando qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus através da palavra dele. Por quê? Porque os que são filhos de Deus, em primeiro lugar, eles recebem o espírito de adoção. E o espírito de escravidão tem que sair. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Filho de Deus, ele recebe o espírito de adoção. E o espírito de escravidão tem que sair. Vai parar de andar em temor. Ele vai passar a andar em alegria, em novidade de vida, como nova criatura que ele é. As coisas se passaram e agora vem um novo para a vida dele. Essa é a nova criatura em Cristo Jesus. E depois a palavra de Deus fala, não é? Os filhos de Deus têm o Espírito de Deus e são guiados pelo Espírito de Deus. Em segundo lugar, tem o Espírito, é guiado pelo Espírito de Deus. Não andamos por aí ao léu. Terceiro lugar, os filhos de Deus, o quê? O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Temos certeza da parte de Deus que somos filhos dele. Quarto lugar, se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. Toda a glória que Deus ele tem está preparada no céu, é para nós também. Você pode se gloriar em Cristo Jesus, você pode se alegrar nesta certeza, porque você é um herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele nós padecemos, aqui vai ser certo que com ele sejamos glorificados. Nós receberemos a glória de Deus. Um corpo transformado, uma mente mudada, não haverá mais morte, não é? Vamos receber um corpo incorruptível e imortal para vivermos para sempre com o Senhor. Irmãos, você sabe o que é ser herdeiro de Deus? Herdeiro de toda a glória. O céu, você já parou para pensar naquilo que é teu? Naquilo que Deus ele preparou para aquele que ele ama e que também é amado? Que nós somos amados de Deus e nós o amamos. Você já parou para pensar a glória que deve ser o céu, que é o céu? Já andou com a cabeça nisso? Já andou pensando nisso? Como é que vai ser? Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram,
aquilo que não subiu ao pensamento do homem, nossa mente finita, foi aquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele tem amado. Então coloque a tua cabeça no céu, porque nós não somos daqui. Tem gente que quer herdar aqui, tem gente que quer ficar por aqui, quer fazer companhia, uma turma que quer herdar a terra aí. Nós queremos herdar, nós vamos herdar coisas melhores. Nós vamos herdar um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça de Deus. Não é isso aqui que Ele nos prometeu. Ele nos prometeu outra coisa. Como filho de Deus, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você já tinha parado para pensar nisso? Ah, todo mundo é filho de Deus. A gente ouve isso aí, né? Não. O filho de Deus, ele tem prerrogativas de filho de Deus. E a palavra de Deus aqui garante que é assim. Quero recapitular para você. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós estamos falando de coisas do Espírito. Seres espirituais, tratando com o Espírito, de espírito para espírito. Porque aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não, eu tenho Deus como Pai, mas eu não gosto de Jesus. Isso aí não é impossível. Quem não tem o Filho também não tem o Pai. Quem tem o Pai tem o Filho e tem o Espírito. Ou seja, o Deus triuno habita dentro do ser humano. Não tem como dizer que tem um e não tem o outro. E a palavra de Deus é que nos garante isto. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça, porque o Espírito de Cristo está dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso corpo mortal será ressuscitado, transformado, para que se una ao Espírito aperfeiçoado, como dizem Hebreus. Aí sim, nós vamos estar como uma nova situação, corpo incorruptível, imortal, mente mudada, tudo se passou, eis que tudo se fez novo. E o que é mais impressionante de tudo isso, vai passar o céu, vai passar a terra, vai passar o nosso corpo, vai passar, mas a única coisa que não vai passar é o quê? É a palavra de Deus que permanece para sempre. Essa está eternamente no céu. Você já tinha parado para pensar nisso? Deus, ele quer trabalhar na tua vida, quer te dar certeza, você experimentar o teu espírito aí, receber uma testificação do Espírito de Deus que você é filho dele. E aí esse negócio de dúvida vai sair de dentro de você na hora. Você já tinha parado para pensar nisso? Você gostaria de entregar a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus, para que Ele seja o teu único e suficiente Salvador? O Espírito de Deus, que habita dentro do salvo, testifica com o Espírito do próprio que ele é filho de Deus. A gente não está falando de A de B, está falando por experiência própria. Por isso que nós conclamamos a você a ter uma experiência pessoal, genuína, de salvação, porque isso é uma coisa muito pessoal, é algo de foro íntimo, é algo que o outro não tem como interferir, a não ser o Espírito de Deus em você. É uma questão de livre-arbítrio, de você querer, porque Deus ele quer,
você o aceitar, descobrir que é um predestinado e ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro para nunca mais sair dali. Ah, perdeu a salvação? Não, não perdeu não. Isso aí não vai perder não. Não, mas ele entrou na igreja e saiu. Não, isso aí tem um monte de gente que faz um monte de coisa dentro da igreja. Isso é outra coisa. Estamos falando de segurança espiritual, segurança eterna. Não é aí de coisas que o homem faz que a gente acha que é. Não, a palavra de Deus ela é muito clara. O perdão de Deus é eterno, o céu é eterno, a vida é eterna e a salvação é eterna. Não fica perdendo e achando, é uma vez só. No dia que você for, você não quer mais largar Jesus. Você quer viver para Ele, porque o Espírito de Deus vai testificar dentro de você que você é filho de Deus. Que Deus possa abençoar você nesta noite, que o Espírito Santo de Deus possa estar agora convencendo você do pecado, da justiça e do juízo, de alguma coisa que você pense aí, porque o Espírito de Deus ele faz essa obra dentro de nós. Fez em mim, já fez em vários santos e vai continuar fazendo até o último dia de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os ouvintes, a todos que estão presentes, né? Algumas pessoas estão vendo, irmã Nininha Alonso de São Gonçalo, pastor Zé Luiz Borges lá na Grande Vitória, né? Que Deus abençoe. Lina Almeida, glória a Deus. A Fátima Almeida, que Deus te abençoe. Fátima, já oramos por você. Osias Rodrigues de São Paulo, um grande abraço, meu irmão. Irmã Elzira Osias também. Pastor Gênesis, vocês são todos uns queridos aí da boa terra de São Paulo, né? Somos irmãos assim que tem um lugar aqui dentro, né? Guardado aqui. Quando a gente vai em São Paulo, somos muito bem recebidos mesmo, né? O carinho que a gente recebe aí quando a gente anda em São Carlos de Limeira, Campinas, né? E a gente vê o carinho dos irmãos, né? Quando vem aqui no Rio de Janeiro, aquela simpatia, aquela comunhão abençoadora, né? Então a gente fica muito feliz quando nós estamos juntos. Que o Senhor, que é bom, Ele continue a falar aos vossos corações. Vamos orar para terminar? Pedir ao Senhor que o Espírito Santo trabalhe, não é? Em corações nesta noite, nos ouvintes, naqueles que ouvirão depois, e que alguém esteja sendo convencido do pecado, da justiça e do juízo, experimentando o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador. Roque Coutinho Paiva, Deus abençoe, meu irmão. Que Deus possa te abençoar grandemente, amém? Vamos orar agora para terminar. E na segunda-feira nós vamos estar lá junto com o pastor Ferreira, né? Teve um desencontrinho, né? Ele teve aqui hoje, mas ele teve que voltar. Já não dava mais tempo para a gente ir para lá. Ele falou, não faz lá, meu filho. Segunda-feira você vem para cá. Que Deus possa estar abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agradecendo o Senhor. Senhor Deus e Pai, que a Tua boa palavra, Pai, continue a ecoar nos corações. Somos gratos ao Senhor por tantas bênçãos. Eu mesmo sou uma prova disso, ó Pai. Como eu te pedi por algo, o Senhor me concedeu, não é? E ontem eu já paguei parte do meu voto lá na Tua casa, se alegrando com a igreja, com aqueles que foram. Foi uma bênção muito grande. Ó Senhor, o Senhor é bom mesmo. Eternas são as Tuas misericórdias. E o Senhor acudiu, o Senhor concedeu, o Senhor deu. Muito obrigado por tudo, Senhor. Inclusive em relação a mim mesmo. Também quero entregar a cada ouvinte, cada irmão que está participando em comunhão, em alegria do Santo Espírito do Senhor, que a Tua bênção esteja sobre cada um, os pastores que entraram, que estão aí, os pregadores da Tua palavra, aqueles que têm pago um preço, Senhor, de oração pelas madrugadas, na leitura da Tua palavra, para pregar a Tua palavra, não, ó Pai, para mexer com a emoção, numa palavra emotiva, mas numa palavra
dada da tua parte, ainda que mexa com a emoção dos homens, de alguém, mas uma palavra de salvação, uma palavra, ó Pai, para que essa pessoa seja redimida, alcance a redenção. Então, Pai, os teus pregadores, os teus mensageiros continuem sendo grandemente abençoados. Roque Coutinho Paiva, Paulo Ribeirinho, Pastor Heron Miranda, Pastor Gênesis, ó Pai, outros irmãos aí, Pastor Sérgio da Conceição, abençoa teu filho, irmã Maria Carmo, toma a irmã Delvira que entrou, que a tua graça esteja sobre ela, Lina Almeida, ó Pai, Pastor Francisco Miranda Dias, lá de Itaguaí, que o Senhor possa abençoar o teu servo, e outros tanto que entraram que eu não consigo ver no momento. Toma Osias Rodrigues nas tuas mãos, Manininha Alonso, enfim, todo o teu povo, ó Pai, que confessa o teu nome, que a tua graça esteja sobre eles agora. Dá-nos uma semana abençoada, guarda, ó Pai, esse Rio de Janeiro, onde está tendo reunião, ó Pai, as pessoas querendo dar um destino para esse mundo, e esse mundo não é deles, ó Pai, esse mundo é teu, e o Senhor é quem dá a direção. Pela tua palavra o Senhor já deu a direção. Então não deixe ninguém aí ficar de sobreaviso, enganado, porque o Senhor já disse o que vai acontecer aqui pela tua palavra. Eu creio, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então esses homens estão aí, chefes de Estado, mas que a tua bênção esteja sobre eles, que o teu temor caia no meio deles, ó Deus, e o espírito de agressão, o espírito de confusão possa estar caindo por terra através da intercessão que nós fazemos, os teus filhos fazem por causa deste evento. Eu creio, eu te oro por fé, com perdão dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos dar a bênção apostólica. Amém? Zilda Santos Oliveira, Pai do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, Zilda. Vamos orar agora. E agora, irmãos, que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco, desde agora e para sempre, todos nós digamos amém. Que Deus abençoe a todos. Até segunda-feira, lá com o Pastor Ferreira, em nome de Jesus. Uma ótima semana a todos.